Olá, eu sou a professora Hipólita e sejam bem-vindos a mais um Educa Podcast. No programa de hoje falaremos sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. É importante salientar que essas comunidades remanescentes de quilombos possuem dimensões educacionais, sociais, políticas e culturais significativas, com particularidades no contexto geográfico e histórico brasileiro, tanto no que diz respeito à localização quanto à origem. Considerando essas dimensões, em 20 de novembro de 2012, o ministro da Educação homologa a Resolução CNE de agosto de 2012, que define as diretrizes curriculares nacionais para a educação quilombola na educação básica, que vai ser a base para o nosso diálogo de hoje. Para entendermos melhor sobre essas diretrizes, conversaremos com Lisandro, doutor em educação e pesquisador da área. Lisandro, em linhas gerais, o que é educação quilombola? Olá, Hipólita, obrigado pelo convite. É um prazer falar sobre esse tema tão importante. Então, entende-se por escola quilombola aquela localizada em território quilombola, ou seja, territórios habitados por grupos étnico-raciais definidos por autoatribuição, com trajetórias históricas específicas, portadores de relações territoriais identitárias, heranças negras e elementos de resistência à opressão histórica pelo qual passou a população afro-brasileira. É importante dizer que essa educação deve ser organizada e fundamentada a partir de aspectos como memória coletiva, as línguas que se conservam na memória, narrativas orais, os conjuntos de elementos espirituais, intelectuais, artísticos, as práticas culturais, as tecnologias e as formas de produção do trabalho. Precisamos lembrar ainda que as escolas localizadas no entorno dos quilombos também devem se adequar à resolução, uma vez que recebem uma parcela significativa desses estudantes. Dentro dessa modalidade temos a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação do campo, educação especial, educação profissional, técnica de nível médio e educação à distância. Muito interessante, professor. E quais são os principais objetivos e os princípios da educação escolar quilombola? Segundo a resolução, o ensino ministrado nessas instituições devem ter como fundamento o resgate e as heranças ancestrais das comunidades em questão, valorizando a memória coletiva, o patrimônio cultural, linguístico, religioso, socioambiental e econômico de cada comunidade quilombola, garantindo aos estudantes o direito à apropriação dos conhecimentos tradicionais e suas formas de produção, bem como na implementação de políticas públicas que protejam as identidades locais e as heranças culturais de cada localidade. Ao tratar dos princípios que se propõe a educação quilombola, as diretrizes curriculares elencam como bases norteadoras o direito universal à igualdade, à liberdade, ao exercício da cidadania na diversidade e pluralidade em uma educação pública, gratuita e de qualidade que reconheça a história e cultura da sociedade brasileira herdeira dos povos africanos. Além disso, o documento fomenta a valorização da diversidade étnico-racial e a proteção das manifestações da cultura afro-brasileira, reconhecendo os quilombolas como povos, comunidades tradicionais no combate ao racismo e a qualquer forma de preconceito ou discriminação. E o projeto político-pedagógico? Ele deve ser construído de uma forma que os estudantes quilombolas e os demais estudantes presentes nessas escolas possam estudar a respeito dessa realidade. O que as diretrizes abordam a esse respeito? Nas diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, a construção do projeto político-pedagógico, o PPP das escolas, e a formação de professores são elementos estruturantes para essa modalidade de ensino. A construção do PPP de forma participativa, envolvendo o coletivo da escola e a comunidade, constitui-se como um processo no qual a escola revela seus compromissos, suas intenções e principalmente a identidade de seus integrantes, e deve estar essencialmente relacionado com a realidade histórica, regional, política, sociocultural e econômica das comunidades quilombolas. Sabemos que a gestão e a organização escolar, segundo o sistema de ensino brasileiro, devem atentar aos princípios constitucionais da gestão democrática. No caso da educação quilombola, não deve ser uma exceção. De qual forma deve ser atendido esse preceito?
deverão ser realizadas junto com as comunidades quilombolas por elas atendidas, sendo imprescindível o diálogo entre a gestão da escola, a coordenação pedagógica, as comunidades quilombolas e suas lideranças, devendo considerar os aspectos históricos, políticos, sociais, culturais e econômicos do universo social que está inserida, devendo também ser realizada preferencialmente por quilombolas. E para finalizar a nossa discussão, como a formação inicial e continuada de professores deve ser organizada? A educação escolar quilombola deve ser preferencialmente conduzida por professores pertencentes a essas comunidades, devendo ser realizado pelo poder público levantamentos a nível nacional, regional, estadual e local sobre os dados referentes ao perfil, as condições de trabalho e a formação de professores que atuam nesse segmento. A partir desse levantamento, devem ser pensadas ações coordenadas e articuladas para a oferta de formação inicial e continuada desses profissionais, devendo conter em seu eixo conteúdos gerais sobre educação, política educacional, gestão, currículo, avaliação, fundamentos históricos, sociológicos, sociolinguísticos, antropológicos, políticos, econômicos, filosóficos e artísticos da educação, os conteúdos da Base Nacional Curricular, estudo da memória, ancestralidade, oralidade, estética e etnodesenvolvimento produzido por quilombolas ao longo do seu processo histórico, político, econômico e social. Muito obrigada pelas contribuições, Lisandro. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, então terminamos por aqui mais um Educa Podcast. Obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui e até a próxima.